Olá, Eduarda, tudo bem? Olha só, vou tentar gravar para você dessa forma aqui. Nunca tentei não, tá? Até é difícil. Mas tentar gravar eu mostrando, eu escrevendo, porque aí de repente você consegue entender melhor, tá? Qualquer dúvida você me fala também. Ó, eu imprimi esse exercício aqui, é a atividade 4, que fala sobre lei de Coulomb, né? A força de interação entre as cargas e tudo. Então, eu vou tentar fazer esses exercícios aqui com você no vídeo. Combinado? Ó, no exercício 1 pergunta: por que um corpo eletrizado sempre atrai um corpo neutro? O que é um corpo eletrizado? É um corpo com mais cargas positivas, né? Um corpo carregado positivamente, ou um corpo carregado negativamente, que ele tem mais elétrons, né? Então ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então olha só, eu desenhei aqui, ó, um corpo eletrizado positivamente. Ó, ele tem mais cargas positivas, tá? Aqui esses três sinais de mais, eles são representativos, tá? Pode ser infinitas quantidades de mais aqui, tá? O importante é ele ter mais cargas positivas. E aqui, ó, eu desenhei... Vamos lá, vou tirar essa folha aqui. Aqui eu desenhei, olha, eletrizado negativamente. EN, eletrizado negativamente. Coloquei as cargas negativas, tá vendo? Ele tem mais cargas negativas. Aqui eu já desenhei o corpo neutro. O que é um corpo neutro? Ele é um corpo que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Não importa a quantidade, sendo que é preciso que eles tenham o somatório dê igual. Então, se eu tenho duas cargas positivas, eu tenho que ter duas negativas, tá? Então, um corpo neutro não é ausência de cargas, e sim a mesma quantidade para os dois, positivo e negativo, tá? Então, olha só, eu desenhei até um outro exemplo aqui, ó. Até um outro exemplo de corpo neutro, ó. Ele tem uma carga positiva e uma negativa, então ele é neutro, tá? Aí eu desenhei aqui de azul e roxo. Quando você coloca um corpo eletrizado positivamente perto de um corpo neutro, o que acontece? A carga positiva atrai as cargas negativas do corpo neutro. Tanto que a carga negativa fica juntinha aqui, olha, porque está sendo atraída, e a carga positiva fica mais longe, porque é repelida pelas cargas. Então é por isso que um corpo eletrizado ele atrai um corpo neutro. Porque as cargas opostas vão se atrair. A mesma coisa do negativo, olha lá. Você coloca uma carga eletrizadamente negativa junto com uma carga neutra, então o positivo vai ser atraído pela carga negativa e os negativos vão ser repelidos. Tá vendo? Então é por esse motivo, porque o corpo neutro, ele possui cargas, só que na mesma quantidade. Então quando junta corpos com cargas tanto positiva quanto negativa, vai atrair os de cargas opostas. O eletrizado positivo vai atrair o negativo e o negativo o positivo. Deu para entender? Ou fui meio embolado? Qualquer coisa você me fala, tá bom? Olha só, essa parte aqui do exercício 2. O que fala no exercício 2? Duas cargas elétricas, uma positiva e uma negativa, com cargas iguais a 6 microcoulombs e menos 2 microcoulombs. Estão separadas no vácuo por uma distância de 12 centímetros. Então, aí você pede para desenhar as forças elétricas que atuam nas duas cargas e calcular a intensidade das forças, tá? Então eu fiz esse desenho aqui, ó. Fiz esse desenho aqui. A carga 1 com 6 microcoulombs, a carga 2 com menos 2 microcoulombs, a uma distância de 12 centímetros. Como são cargas de sinais opostos, elas se atraem. A carga 1, ela faz uma força, a força que 1 faz em 2, ela fica nessa parte aqui, porque a 1 está atraindo a carga 2. E a carga 2 está atraindo a carga 1. Então, a força 2 em 1, ela fica nesse sentido, para dentro. Quando atrai, é para dentro.
tá bom? Não sei se você tem ou não essas dúvidas, mas eu vou deixar bem explicadinho. A gente já sabe que a fórmula da força de atração ou repulsão entre eles é essa daqui, né? Então, olha só. A gente vai fazer aqui, ó. Ó. A força é igual a constante K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes carga 1, 6 vezes 10 a menos 6, vezes carga 2, menos 2 microcoulomb. Mas como tá em módulo, o módulo elimina o sinal negativo. Então, eu já coloquei sem sinal aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 12, certo? 12 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Por que 12 vezes 10 a menos 2? Porque tá em centímetro. Sempre quando você for resolver, tem que ser no Sistema Internacional de Medidas, metros. Porque aqui para dar em Newton, tem que estar em coulomb e tem que estar em metro. Por isso que quando você faz microcoulomb, você tem que colocar 10 a menos 6, para aqui ficar coulomb. Porque 2 vezes 10 a menos 6, coulomb. Tá bom? Então é coulomb, Newton e aqui metro. A resposta vai ser 7,5 newtons. Combinado? Essa é a resposta da 2. Da 2. Agora, eu tô fazendo assim porque eu já tinha escrito antes e para eu não ter que escrever de novo, tá? Mas depois eu vou escrever tudo bonitinho, não vou deixar essas folhas assim, não. O exercício 3. Uma força eletrizada com carga Q mais, então uma carga positiva de 8 microcoulombs, foi colocada no vácuo a 12 centímetros, a mesma distância, de outra partícula de carga desconhecida, só que não conhece a segunda carga. Pede-se determinar a carga desconhecida Q, sabendo que a interação entre as partículas é de repulsão. O que significa? Repulsão significa que as duas estão se afastando. Então, para que uma carga positiva tenha repulsão da outra carga, a outra carga Q tem que ser positiva, certo? Beleza. E tem o módulo da força de repulsão entre elas, 10 newton. Beleza. Então, vamos ver aqui. Não sei nem onde escrevi. Aqui. Vamos lá. Olha só. Desenhei a força Q1, tá? Que vale 8 microcoulombs positivo, uma distância de 12 centímetros, e a carga 2 eu desconheço, mas sei que não é atração entre eles, é repulsão, tá? As partículas sofrem repulsão, então eu sei que a carga 2 é mais. Então, como é que vão ficar as forças? A força que a carga 2 faz em 1 é de repulsão. Então, aponta para fora. E a força que Q1 faz em Q2 é de repulsão também. A força que 1 faz em 2, então também é para fora. Então, as forças vão ficar assim, tá bom? E aí, como é que a gente vai calcular? A gente vai usar a mesma fórmula, tá? Que a força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Só que a gente sabe que a força é 10 newtons, porque deu no exercício. Então, a gente vai só substituir os valores, né? K é 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 6, que é a carga 1 positiva, vezes o Q, tá? Vezes o Q, dividido por 12, vezes 10 a menos 2 ao quadrado, porque é 0,12 metros, tá bom? E aí, o que vai dar? Como eu quero que, agora é questão só matemática, como eu quero que, eu vou deixar ele isolado. O que eu vou fazer? Vou passar o 12 que está no denominador, multiplicando lá o 10, e vou passar esses dois aqui, dividindo tudo. Então, ó, vai ser 10 vezes 12 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dividido por 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser igual a quê? Então, eu isolei o quê? Essa resposta vai ser 10 a menos 6 coulomb, tá? Tudo isso que eu tô fazendo aqui eu não escrevi, não. Mas o que é em módulo. Eu acho que em módulo, tá bom? Eu sei que ele é positivo porque aqui tá falando de repulsão. Porque se fosse atração, aí
eu acharia, iria continuar achando positivo. Por quê? Porque tá em módulo e o módulo elimina o negativo, elimina o sinal. Então aí eu teria que colocar um negativo aqui. Entendeu? Qualquer coisa você vai me falando, tá, Eduardo? Isso é um teste que eu tô fazendo pra ver se você vai entender mais na folha. Então, olha só, vamos partir agora pro exercício 4. Tá falando exercício 4 aqui. Duas cargas elétricas separadas por uma distância de 50 centímetros exercem uma força elétrica de 0,8 newtons entre si. Se a distância passar a ser 5 centímetros, o novo valor da força elétrica será... Então, vamos desenhar isso aqui? Olha só. Vamos desenhar para a gente ver. Eu tenho duas cargas. Uma carga 1, separada a uma distância de 50 centímetros, tá? Da carga 2. E aqui a força na situação 1, eu vou colocar aqui situação 1, tá bom? É 0,8 newtons, tá bom? Então, nessa situação aqui, no estado de equilíbrio, tá? A força que age sobre 1 e a força que age sobre 2 é a mesma, né? A força que 1 exerce em 2 e que 2 exerce em 1 é a mesma coisa, eles estão em equilíbrio, é 0,8. Aí, nessa situação 2, a carga 1 está a uma distância muito menor da carga 2, de 5 centímetros só. E aí, ele quer saber o quê? A nova força 2. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. A gente sabe, tá? Que força é igual constante eletrostática, né? Constante vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. A gente sabe dessa forma, certo? Que é a força que exerce entre as cargas. Olha só, se a gente observar essa fórmula aqui, no exercício não fala que quando muda as distâncias, muda as cargas, não é verdade? Eu sei que a constante K é única, ela não muda. E a carga 1 e a carga 2, elas se mantêm, tem o mesmo valor. A carga 1, nessa situação, vai ter um valor e vai ter o mesmo valor nisso aqui, só vai mudar a distância, né? Então, essa parte aqui, olha, vai se manter na situação 1 e na situação 2. A única coisa que vai mudar de uma situação para outra é a força e a distância, não é? Então, o que a gente vai fazer? Se eu trouxer esse d ao quadrado para cá, vai ficar força vezes d ao quadrado vai ser igual a K vezes Q1 vezes Q2, não é? Então, ó, na situação 1, eu vou colocar assim. Eu vou ter força 1 vezes 50 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, não é? E na situação 2, eu vou ter força 2 vezes 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Não é verdade? Então, olha só. Só que eu sei que essa partezinha aqui, olha, vai ser igual. Então, a força 1 vezes distância ao quadrado vai ser igual a força 2 vezes a distância 2 ao quadrado. Vê se você conseguiu entender. Ó, vou desenhar aqui, ó. Força 1 vezes distância ao quadrado é igual a força 2 vezes a distância 1 vezes distância 2 ao quadrado, né?
essa parte é igual a outra, por quê? Porque nas duas situações, K é igual a Q1 vezes Q2. Por causa disso, a gente consegue igualar. Então, vai ficar, ó, a força 1 é 0,8 newtons vezes 50 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso é igual a força 2 que eu quero descobrir vezes 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. É isso. E aí eu vou isolar o F2, né? E aí a gente vai ter aqui nas contas 80 newtons. Tá bom? Esse é o exercício 4. Vou fazer o exercício 5.